Vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, para que Deus aí possa conduzir esse momento tão especial e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Curva a sua fronte. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua presença nessa manhã, em Tua casa de oração, com o objetivo único de glorificar e honrar o Teu santo nome. E aqui também estamos para sermos abençoados e recebermos um pouco mais do Espírito Santo que o Senhor tem para nos conceder. Nesse momento abriremos a Tua palavra, que o Senhor possa nos conduzir, nos orientar, levar as nossas mentes para aquilo que o Senhor realmente quer nos mostrar nessa manhã e que possamos sair verdadeiramente transformados aqui da Tua casa nesse dia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, pela última vez, quando Jesus estava ali a caminho de Jerusalém, seguindo a sua missão de salvar a humanidade, Jesus, ele de repente, subitamente, ele é parado por um homem. Um homem vem correndo até a sua direção e para Jesus. Mateus, obrigado, Ivan. Raramente eu bebo água, mas hoje foi brabo, hein? Vamos lá. Jesus, então, seguindo para Jerusalém, última vez indo para Jerusalém, seguindo a sua missão de salvar a humanidade, o homem, então, para Jesus. De repente, subitamente, o homem para Jesus. Mateus descreve esse homem como um jovem. Lucas o descreve como um homem de destaque. Tanto Mateus, Lucas e Marcos, eles destacam também a riqueza desse homem, que nós conhecemos claramente como jovem rico. Abra sua Bíblia em Mateus 19 e vamos aqui esmiuçar, detalhar um pouco esse encontro desse jovem, desse homem com Jesus. Mateus 19, do verso 16 ao 22, nós temos esse relato. Mas perceba os 3 versos anteriores. Mateus 19, verso 13, 14 e 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E na sequência, no verso 16, e eis que alguém aproximando-se, e aí vem esse homem. Um homem que, então, ele observou esse encontro, essa interação de Jesus com aquelas crianças. Esse homem, ele percebeu ali Jesus abençoando aquelas crianças, dizendo àquelas crianças que o reino de Deus era também para aquelas crianças. E aquele homem, então, ele tem ali algo que o chama a atenção naquele encontro. Ele vai, então, de encontro a Jesus. Ele corre até Jesus e faz a pergunta, uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante que o ser humano possa fazer. Que pergunta foi essa? Verso 16: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Perceba que aquele homem, certamente, ele era um homem puramente ali, ele servia a Deus de alguma maneira, ele seguia os mandamentos, ele obedecia a Deus, mas ele sentia que alguma coisa ainda lhe faltava. E ele pergunta então a Jesus porque ele quer ter a mesma certeza que aquelas criancinhas tiveram de que o reino dos céus pertenciam a elas. E ele pergunta: que farei eu também para alcançar essa vida eterna? Que farei eu? Jesus então responde: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem pergunta: tudo bem, quais os mandamentos? Respondeu então Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba que Jesus, ele quando responde ao jovem tudo aquilo, os mandamentos que ele deveria seguir, Jesus, ele não diz na sequência: você tem que fazer isso, 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 né? Não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. Mas Jesus, ele para aí. Ele não dá uma sequência, ele não diz, pelo menos no relato de Mateus aqui, ele não diz: mas ainda falta alguma coisa para você. Não, Jesus não fala isso. O jovem é quem pergunta. Porque o jovem, ele diz: tudo bem, mas isso eu já faço isso.
Ele poderia muito bem, então, dizer para Jesus o quê? Senhor, já faço isso, beleza, é isso? Então tá tudo certo, valeu, estamos juntos porque já estou fazendo o que preciso fazer para alcançar a vida eterna. Mas entenda que apesar de ter uma vida ali ortodoxa, né, no sentido religioso, ele sentia que algo lhe faltava. E eu faço uma primeira pergunta essa manhã a você, né, que já vi várias perguntas, mas aqui dentro do sermão é a primeira. Faço a primeira pergunta a você nessa manhã. Será que alguém aqui que também tem uma vida aí moralmente pura, né, ortodoxa no sentido religioso, será que alguém aqui ainda sente que falta alguma coisa? Será que sentimos, talvez aqueles que nasceram na igreja, assim como eu nasci na igreja, então minha vida foi na igreja, eu não vivi fora da igreja em momento algum, né? Então sempre vivi no contexto religioso, sempre vivi essa pressão, às vezes religiosa, né, de que não pode fazer nada de errado, porque Jesus está vendo, cuidado, não faz isso, tem que você, o outro está te olhando, você tem que ser um bom testemunho, né? Então sempre seguindo, tentando seguir de acordo com os princípios religiosos. Aí quando a gente batiza, então, batizei quando eu tinha 8 anos, né? Assim, sinceramente não fazia o menor sentido na minha cabeça o que era aquilo naquele momento, né? Depois que a gente vai amadurecendo, que a gente compreende melhor. Mas o que mudou na minha vida, né? Assim, quando eu batizei no dia seguinte, quando eu briguei com meus irmãos, né? Eu tenho alguns irmãos, e a gente sempre brigava, é óbvio, né? Enfim, irmãos brigam, faz parte. E aí minha mãe chegou e falou assim, não pode brigar, você é batizado agora, não pode. Caramba, que furada essa hora de batismo, então não pode brigar mais, mais uma coisa agora, enfim, é isso, né? É aquela vida religiosa, a gente vive às vezes, né, dentro dessa bolha religiosa, e aí, ainda assim, mesmo vivendo os preceitos de Deus, mesmo buscando viver essa vida moralmente correta, moralmente pura, né, dentro do contexto religioso, ainda assim parece às vezes que algo nos falta. E aquele jovem estava tendo essa sensação, porque ele vê aquela interação de Jesus com as crianças, e ele percebe que aquilo ele não tinha, faltava alguma coisa para ele, mesmo vivendo todos aqueles mandamentos. Porque a resposta do jovem a Jesus, quando Jesus fala, né, guarde os mandamentos, né, não faça isso, não faça aquilo, o jovem replica a Jesus e diz o quê? Tudo isso tenho observado, mas o que me falta ainda? O que me falta ainda? O que nos falta para nos sentirmos verdadeiramente completos? O que falta? Aquele jovem, certamente, ele vivia uma vida de recompensas, né? Ele, muito provavelmente, se esforçava e era recompensado pelo seu esforço. Muito provavelmente ele se esforçou e aí, né, durante sua vida, e conseguiu, né, acumular seus bens, suas riquezas, e talvez ele tenha pensado que a vida eterna seria da mesma maneira. Eu pergunto a Jesus o que é que precisa ser feito, e eu farei, e serei recompensado. Simples assim? Simples. A vida dele talvez era baseada nessa ideia. Vou fazer e serei recompensado. Então, Senhor, me diz o que falta. Vou fazer e serei recompensado por isso. E aí na sequência, nós temos, abre sua Bíblia lá em Marcos, vamos aqui também dentro dessa mesma história, dentro desse mesmo contexto, mas lá em Marcos, capítulo 10, porque ali Marcos usa uma linguagem muito interessante, quando Jesus ele responde o jovem, né? Após o jovem perguntar o que ainda me falta, o que ainda lhe faltava, perceba que no capítulo 10 de Marcos, no verso 21, Marcos aquele detalhe, é uma questão muito importante. Marcos 10, verso 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse. Perceba que Marcos ele traz esse detalhe, né? O olhar de Jesus com amor a esse jovem, né? Jesus amou tanto esse jovem, Jesus ele entendia que esse jovem tinha uma busca verdadeira, uma busca sincera pela vida eterna, e Jesus então, amando profundamente aquele jovem, Jesus então lhe diz uma verdade a ele. E aqui é algo interessante, porque às vezes nós temos uma ideia um pouco rasa de amor, né? Uma ideia um pouco superficial de amor, um amor que não pode parecer severo às vezes, porque Jesus, quando decide dizer a verdade àquele jovem, Jesus sabe muito bem qual poderia, ou na verdade qual seria o desfecho daquela situação. E aí Jesus poderia dizer o quê? Não, eu vou falar nada para ele não, porque ele vai ficar chateado agora, melhor, né, outra situação, melhor não falar agora nada não, falar a verdade para ele agora não, vou orar por ele, né, para que ele entenda.
Às vezes a gente tem uma visão um pouco superficial de amor. Parece que amor, ele não pode parecer severo às vezes. Veja, quando o pai e uma mãe castiga o seu filho, eu não tenho filhos, mas eu acredito que um pai e uma mãe, quando castiga o seu filho, não está feliz ele por estar castigando, mas ao mesmo tempo está feliz porque está ensinando alguma coisa. Não está ali. Então, assim, é um amor que parece ser severo, mas é uma aparência de severidade, na verdade é um amor verdadeiro. Porque se você não castiga, se você não disciplina, você não ensina. E aí, no futuro, isso pode gerar consequências drásticas, né? E às vezes na igreja é igual. Às vezes a igreja toma determinadas ações, né? A liderança da igreja toma determinadas atitudes por amor. É porque ama. Não é porque quer disciplinar, porque quer não sei o quê. Não, é porque ama. É porque ama tanto, ama profundamente, que aquilo é necessário. Não podemos acariciar o pecado, porque se acariciamos o pecado, se escondemos às vezes a verdade, aquilo pode gerar consequências drásticas na vida daquela pessoa. Então Jesus ama profundamente aquele jovem. Jesus, fitando-o, o amou. E diz o que para aquele jovem? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Interessante que talvez quando Jesus tenha falado para ele que somente uma coisa lhe faltava, acredito que aquele jovem tenha até pulado de alegria, né? Só uma coisa? Moleza, já fiz tanta coisa, né? É só mais uma. É só mais uma. Senhor, é só uma. É sério mesmo, é só uma. Já faço tantas, é só uma. Então fala, manda que eu vou fazer e acabou e está resolvido. E é quando Jesus então fala a verdade para aquele jovem. Jesus, ele tem a intenção. Jesus, ele tem o objetivo de mostrar para aquele jovem que sim, ele poderia ser e fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que ele deixava de fazer, mas ele não estava verdadeiramente aberto a receber a bênção que Deus tinha para dar para ele naquele momento. Perceba que uma rápida olhada aqui nos mandamentos que Jesus citou, podemos olhar até aqui em Marcos mesmo, não precisamos voltar para Mateus. Quando Jesus cita os mandamentos para aquele jovem, os mandamentos, né, que ele deveria seguir para então herdar a vida eterna, aqui no verso 19, verso 20, né, mostra assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Perceba que, com exceção de um mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, todos os outros são negativos, né? Todos os outros são negativos. Então, com exceção, honra teu pai e tua mãe, que é uma ação que o jovem deveria, né, praticar, todos os outros são negativos. Ou seja, algo que ele não deveria fazer. E talvez, assim como aquele jovem, né, muitos de nós hoje temos fundamentado a nossa fé, o nosso cristianismo no não fazer. No não fazer. Muitas das vezes fundamentamos verdadeiramente nosso cristianismo naquilo que eu não faço. Então eu estou bem com Deus, por quê? Porque eu não roubo, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não faço uma série de coisas, né? Porque eu não vejo televisão no sábado, né? Aí, porque eu não como carne, né? O negócio da televisão no sábado, né? Eu vou dizer uma coisa, né? Para você que queria cair em tentação hoje, mas não vai cair em tentação porque o seu Flamengo perdeu, agradeça a Deus. Ele está te livrando de uma tentação, né? Então, assim, não, eu não vejo televisão no sábado, mas hoje o pessoal ia cair em tentação. Não sei. Então, agradeça a Deus, Senhor, obrigado, porque hoje eu não cairei em tentação. Né? Graças a Deus por isso. Então, vamos seguir. Então, você que está fundamentando a sua fé nisso, no não fazer, não faço, não vejo, não compro no sábado, não isso, não aquilo, era justamente o que aquele jovem fazia. Mas perceba que, se a nossa religião se resume ao não fazer, nós estaremos sendo igual, sabe quem? Aquele servo mau lá da parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Lembra? Quando um homem, ele vai fazer uma viagem e ele entrega 5 talentos para um servo cuidar, 3 para outro, 1 para outro. E aí o que tinha 5, ele faz o quê? Ele dobra os talentos. O que tinha 3, ele dobra os talentos. E o que tinha 1, ele fez o quê? Ele não fez nada, a verdade é essa. Ele não fez nada. Guardou, não fez nada. Ele não fez nada. Esse é o problema. E ele foi chamado de quê no final? Servo o quê? Servo mau. E quando nós fundamentamos a nossa religião
no não fazer isso, não fazer aquilo, nós estamos sendo igual aquele servo mau, que não fez nada, que não agiu, que não faz, porque o verdadeiro cristianismo, a gente age. A gente não fica no não faço, estou bem com Deus. Não, eu faço, eu vou, eu quero ir, eu quero fazer. Esse é o verdadeiro cristianismo. Perceba que a mordomia é mais do que não fazer certas coisas, mas na verdade é fazer o melhor com tudo aquilo que nós temos. Isso é mordomia. Mordomia não é não fazer, mas é fazer o melhor que pudermos com tudo aquilo que nós temos. E aqui o Ivan lhe falou, sobre a questão do tempo, do talento, do tesouro. Mordomia é isso, é fazermos o melhor com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que Deus coloca sobre nós. Isso é um mordomo fiel, aquele que faz o melhor com tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida. Interessante que esse jovem, certamente, ele achava que queria ser discípulo de Jesus, mas ele não percebia que o chamado para o discipulado é um chamado para a mordomia. E um chamado para a mordomia, ela é um chamado para viver em contínua negação do eu. Jesus, ele queria curar aquele jovem da mentalidade, primeiro eu. Jesus queria curar aquele jovem dessa mentalidade, do primeiro eu, e chamá-lo para um verdadeiro discipulado, que consequentemente é um chamado para uma verdadeira mordomia, que automaticamente é um chamado para vivermos em contínua negação do eu. Essa é mordomia, é vivermos em negação do eu, e isso faz a gente agir, porque a gente não pensa no eu, a gente pensa na missão, e todo aquele contexto, todos os contextos que fundamentam aí a missão que Deus nos confiou. Jesus, ele queria o jovem por inteiro, mas o jovem, ele queria apenas uma parte de Jesus. Ele não entendeu que o relacionamento com Jesus, ele deve ser exclusivo e não dá para servir dois senhores. Interessante que, você voltando lá, não pode ficar aqui mesmo em Marcos 10, quando o jovem, Jesus ele responde ao jovem, diz o que falta, e fala, então vem e segue-me. No verso 22 do capítulo 10, diz assim, ele porém, o jovem porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu faço uma pergunta mais a você, o que lhe deixa triste quando Jesus lhe pede para fazer? O que Deus pode me deixar triste se Ele me pedir determinada coisa? Porque nós temos o costume de orar a Deus, Senhor, entrego minha vida em Tuas mãos, faça o Seu querer em mim, mas quando Ele esclarece o que Ele quer para nós, às vezes parece que é muita coisa, nós não estamos tão dispostos assim. Às vezes quando Ele pede, quando Ele deixa claro na minha vida que Ele quer determinada coisa, às vezes parece que é demais. O que é demais para você? O que é muito para você? O que lhe deixa triste se Deus lhe pedir? É isso que é viver em contínua negação do eu. Aquilo que aparentemente é muito importante para nós teremos tranquilidade de deixar de lado, porque o eu não é mais importante. Na verdade, a mordomia que nós estaremos praticando, que é viver em contínua negação do eu. Kyle Wiedemann, em seu livro Não Sou um Fã, tradução livre, ele conta um seguinte relato, diversos relatos nesse livro, um relato que ele ali colocou, foi uma conferência no continente africano que ele tinha feito, e aí aquela multidão aceitando Jesus, e dois jovens que se batizaram numa noite, na última noite daquela série de conferências, quando acabou então o culto, acabou tudo, no dia seguinte aqueles dois jovens aparecem no hotel que ele estava hospedado. Aqueles dois jovens batem na porta, e ali com os tradutores ali, para ele entender o que estava acontecendo, aqueles jovens, eles disseram que eles não eram mais aceitos na sua comunidade, porque eles aceitaram Jesus. Eles não eram mais aceitos. E aí, Kyle, ele perguntou ali ao intérprete, naquela conversa, será que eles fizeram demais? Ele se fez essa pergunta. Será que eles fizeram demais? Será que não é melhor esperarem um pouco, tentar ali conversar sobre a questão, para que eles pudessem então ter um ambiente mais favorável, que aceitassem a conversão deles? E aí o intérprete ele diz o seguinte para Kyle: esses jovens, quando eles se batizaram, eles já sabiam que isso ia acontecer. Eles já sabiam. Eles já tinham certeza que isso ia acontecer. Eles já se batizaram, se entregaram,
sabendo que eles seriam expulsos do seu ciclo familiar, da sua comunidade, que eles não seriam mais aceitos, eles já sabiam. Isso é viver em contínua negação do eu. Parece às vezes que é demais, parece às vezes que Deus pede demais, mas quando nós deixamos a mentalidade do eu primeiro, nunca é demais. Sempre é aquilo que Deus realmente quer, sempre é o melhor. E isso é viver em contínua negação do eu. Nesse livro, ele relaciona, né, a questão, na verdade, ele faz o contraste entre fãs, né, e os verdadeiros seguidores. Né? O que é um fã? O que é uma pessoa fã? Um fã. Você é um fã de algum cantor, um fã de algum clube. O fã, ele se veste, bota a camisa, não é isso? Bota a camisa, se pinta, vai lá no estádio lá comemorar, torcer pelo seu time, naquela coisa. E é isso, ele é um espectador. É um momento, né? E às vezes ele levanta lá aquele dedo assim, número 1, né? Número 1, sou fã número 1, né? É isso, é o fã número 1. Mas que sacrifício um fã ele faz verdadeiramente? Que sacrifício? Ele está lá dentro do jogo, lá participando, sacrificando, junto com aqueles lá que estão lá na determinada modalidade esportiva. O que um fã faz? Qual é o sacrifício? Não acabou aquela apresentação, acabou o espetáculo, acabou a partida, ele volta para sua casa e vive a sua vida. Não é isso? Um fã, basicamente, é isso. Será que nós estamos sendo fãs de Jesus? Será que nós estamos, vem à igreja, vou lá, vestir a camisa, botar lá Jesus, Caleb, não sei o quê, todo arrumadinho, pintar o rosto, vou lá, sou Caleb e tal, e depois voltamos para casa e continuamos com a nossa vida? Temos sido fãs de Jesus? Jesus não precisa de fãs, Jesus precisa de verdadeiros seguidores. Jesus não precisa que você seja fã dele, Jesus não precisa que você vista a camisa e tal, Jesus precisa que você seja um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor dele, que esteja disposto a atender o chamado, a atender qualquer pedido. Um discípulo que deixe de lado a mentalidade do primeiro eu. Jesus precisa disso, não precisa de fãs. Jesus não quer que você venha aqui a essa igreja, o adore e volte para a sua casa e viva a sua vida sem sacrifícios. O discipulado requer sacrifícios. O discipulado requer dificuldades. Faz parte de quando aceitamos ser discípulos de Jesus. Mordomia é isso, é viver em abnegação. Mordomia é deixar o eu de lado. Deus está pedindo que nós digamos não a nós mesmos. E Ele pede isso, assim como pediu para aquele jovem, Ele pede isso porque nos ama. Não é porque Ele quer acabar com a nossa vida, não é porque Ele quer acabar com o nosso conforto, Ele pede porque Ele nos ama. Ele olha para cada um de nós, nos ama profundamente e nos chama, nos convida. Diga não ao eu e diga sim a Jesus. Numa última análise, se você está disposto, se você na verdade não está disposto, não estiver disposto a dizer não a si mesmo, certamente estará disposto a dizer não a Deus. Uma última análise é isso. Se nós não estamos dispostos a dizer não a nós mesmos, nós estaremos dispostos a dizer não a Deus. E Ele quer que nós digamos sim a Ele. Para isso, o nosso eu tem que ficar de lado. Sabe, meus amigos, Jesus está voltando. Abordaremos aqui nos 10 dias de oração o fim, preparação para a vitória. Está acabando, estamos chegando no fim. Mas será que nós estamos verdadeiramente vivendo uma vida de negação ao eu e preparados para esse grande finale, que é o retorno de Jesus? Estamos na reta final. Estamos na reta final, é aquele último gás, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto de correr. E no finalzinho da corrida ali, naquela reta, quando a gente vê o pórtico de chegada, dá uma energia que não vem sei da onde, que a gente quer acabar logo, que não aguenta mais correr, e vai e dá um pique final e chega e acabou. A gente está na reta final, é o pórtico da Canaã Celestial que estamos já observando. Precisamos dar esse último gás, mas para isso precisamos renegar o eu, deixar o eu de lado e viver a vontade de Deus na nossa vida e sermos verdadeiros mordomos nessa terra. A gente sabe que não foi uma semana fácil para a gente, né? Não foi uma semana fácil. Né? A semana passada, ela praticamente começou ali, né? Finalizou uma notícia devastadora para a nossa igreja, né? Com a perda do nosso irmão, nosso amigo Leandro, de uma maneira trágica, violenta.
E aí a semana acaba e começa outra, e aí a gente na segunda para terça tem uma informação de um terremoto que acaba com a vida de milhares de pessoas. Mais de 20 mil mortos, 22, 23, o número não para de aumentar. A ONU diz que as estimativas são de 40 mil mortos nesse terremoto. Adem Altan, um fotógrafo com mais de 40 anos de experiência, ali observando a devastação na cidade de Caramamaras, né? Caramamaras, se não me engano o nome da cidade ali, que foi o epicentro desse abalo sísmico. Ele observando a destruição, ele vê um homem sentado no meio dos escombros. Essa foto rodou o mundo. Ali aparentemente extasiado por conta da tragédia, enquanto ali outras pessoas ao redor estavam tentando buscar vidas em meus escombros. E aí ele vê esse homem, e ele então vai tirar uma foto, né? Vai tirar foto e ele observa, ele aproxima, e ele percebe que esse homem, Mesut Hasser, ele está segurando uma mão. Ele segura uma mão de uma jovem de 15 anos, a sua filha, Irmak. E certamente, essa foto marca a dor dessa tragédia. Mas sabe por que eu estou falando isso? A pergunta é simples. Quantas tragédias mais precisarão ocorrer ao nosso redor para nós entendermos de uma vez por todas que esse mundo não é o nosso lar? Quantas, Ricardo? Quantas tragédias nós precisaremos presenciar na nossa vida para entendermos de uma vez por todas que esse mundo não é o nosso lar definitivo, não é a nossa morada? Estamos aqui estrangeiros nesse mundo com uma missão a cumprir, mas que nós somente conseguiremos executá-la a partir do momento que renegarmos o eu. Um mundo de tragédias, um mundo onde diariamente ocorrem tragédias. Essa não foi a maior tragédia e não será a primeira, não será a última. Eu, quando era criança, ainda ali adolescente, lembro de uma tragédia em 2004, um tsunami no Sudeste Asiático que dizimou mais de 300 mil vidas, Marcelo. 300 mil vidas. E aí a gente para, reflete e às vezes depois esquece. Como eu disse, meus amigos, estamos na reta final. O pórtico de chegada, aguardando cada um de nós herdar a Canaã celestial. Mas para isso, nós precisamos ser verdadeiros mordomos nessa terra. Como que foi chamado aqueles mordomos que multiplicaram os talentos? Deus diz o quê? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É o convite que Deus tem para cada um de nós essa manhã. A Canaã celestial nos aguarda, um lugar onde não haverá dor, não haverá tragédias, apenas alegria. Deus iluminando, Jesus iluminando o nosso dia, 24 horas. Teremos ali os nossos amigos que jamais nos deixarão, que jamais nos deixará saudades. E se o seu desejo é herdar esse lugar, se o seu desejo é permitir que Deus continue escrevendo a sua história e que ao final dessa história seja herdar a Canaã celestial, se você tem esse desejo, eu chamo o grupo aqui nesse momento para já se arrumar aqui atrás. Peço para que os diáconos aqui retirem, por favor, aqui o púlpito. Se você essa manhã deseja herdar a Canaã celestial, se você deseja melhorar a sua comunhão com Deus, se você deseja levar os seus amigos
com você para essa grande vitória, assistir esse grande finale do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser um verdadeiro mordomo nessa terra, eu peço a você que, enquanto o grupo canta esse último louvor, você se coloque de pé, feche os seus olhos e reflita, porque o fim está chegando, a nossa história está sendo escrita para o grande finale, que é herdarmos a Canaã Celestial. Que Deus te abençoe.